ver a posição bem, mas a gente fica uma posição. Amém? Atos capítulo 2. Então diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. Ou alguma tradução vai dizer: estavam todos reunidos no mesmo lugar, ao cumprir o dia de Pentecostes. Estavam todos no mesmo lugar. Está falando dos discípulos que estavam reunidos em oração. Eram todos que subiram para orar? Não. Muitos tinham desistido da oração, porque Jesus deu uma ordem que eles deveriam subir e ficar em Jerusalém em oração até, mas ele não disse o tempo em que iria derramar o Espírito Santo, mas fica buscando até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você vai receber poder. Quando é? Então vem uma pergunta: quando é que a pessoa tem poder? Que poder é esse? Poder espiritual. Para vencer luta, problema, dificuldade, quando ela tem o Espírito Santo. Receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então uma pessoa, por exemplo, que está mal espiritual, o que ela tem que fazer? Ela tem que orar. Ela está mal espiritual e fica como uma galinha da Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, uma vida inteira. Mas nunca toma uma decisão. Ela nunca vai ouvir a palavra e pôr em prática. Se a pessoa está fraca e ela acha bom, quer continuar fraca, então deixa de orar, continua não orando, não buscando a Deus. Mas a gente convoca as pessoas para a oração, a pessoa foge à oração e continua dizendo: estou fraco. Mas se não praticar a palavra, vai continuar como a galinha da Angola, sempre fraca, porque Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos ou concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, parecendo, parecia, não é que era uma língua de fogo, era uma aparência, tinha uma aparência de fogo, a língua parecia fogo, e sobre a cabeça de cada um deles pousou uma língua, aquele monte de línguas, e aquelas línguas voando, e veio e pousou sobre cada um deles, e na medida que a língua pousava sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, e eles então começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo conseguia que cada um deles falasse. Vejam bem, para ser testemunha verdadeira precisa de... Por quê? Porque para ser testemunho desse evangelho, desta palavra, tem que ter poder, porque a pessoa vai passar por lutas, por provas, por tribulações, por perseguições. É a semente lançada no meio de pedras. A pessoa recebe a palavra com alegria, mas vindo as lutas, provações por causa da palavra, está escrito, logo ela deixa, abandona e não produz. Mas Jesus explica. Sim ou não? Agora vejam bem os irmãos. O Espírito Santo
É para isso. É para dar força para a pessoa resistir. Para que eu preciso treinar? Para me disputar algum tipo de competição. Senão eu não precisaria eu treinar. Treinar para quê? Se eu não vou competir com ninguém. Para que eu preciso de poder se eu não preciso de usar deste poder? Poder é para lutar. Não é isso? Então Jesus sabia perfeitamente, ele avisou inclusive os discípulos que eles teriam aflições, mas que eles deveriam ter bom ânimo. Aí Jesus dá o Espírito Santo. Mas eles foram orar. Eles estavam orando. Mas muitos daqueles que foram orar voltaram para trás, porque estavam demorando. E tem pessoas que é assim, irmãos. Estão entendendo? Elas são assim. Tem que buscar até. Jesus não disse quando. Ele não disse quando. E assim, Deus promete algo para nós. E não diz quando vai acontecer aquilo que Ele prometeu. Mas Ele manda a gente continuar em oração. Até. E a gente tem que orar sabendo que Ele vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. Quando? Não sabe. Mas aquele que tem fé, que acredita que Ele vai fazer aquilo que Ele disse, não vai desistir. Ele vai orar até a promessa cumprir. Mas aqui vive por fé. Mas tem pessoas que não vivem por fé. Tem pessoas que vivem, irmãos, por mentira, promessas falsas. Tem pessoas que elas vivem de um engano. Elas não vivem de fé. Eu sempre digo, por exemplo, glória a Deus, antes de ontem mesmo, foi antes de ontem, uns 3 dias atrás, 2 dias atrás, 3 dias, uma pessoa me perguntou: vocês são pentecostais? Você estava falando da palavra para a pessoa, a pessoa disse: vocês são pentecostais? Eu disse: eu não sei como você entende ser pentecoste. Como você interpreta isso? Porque na verdade eu sou cristão. Cristão não tem nada a ver com Pentecoste. Pentecoste era uma festa realizada pelos judeus, que era a festa das colheitas. Tem nada a ver com o cristianismo. Então naquele dia o Senhor achou por bem derramar o seu Espírito, porque ali tinha muitas pessoas de vários lugares. Era uma da forma, da estratégia de Deus de espalhar o Evangelho para todas as outras línguas. Então eles levaram já novidade do que tinha acontecido naquele dia com aquele povo chamado cristão, visto que aqueles que estavam na festa não tinham nada a ver com o cristianismo. Amém? Estavam celebrando uma festa judaica. Então, mas as pessoas, infelizmente, elas entendem que ser Pentecoste é fazer barulho. Nós somos pentecostais, é fazer barulho. Tem pessoas que até ensaiam línguas estranhas. Até diz: não, você tem que enrolar a língua e ir falando. É uma mentiraiada, porque as pessoas vivem de movimento e acham que tem o Espírito. A importância de orar para nós realmente sermos cheios do Espírito Santo. Porque um crente, para ele ser salvo, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Do Espírito, não viver de emoção, de engano. E para ele ser cheio do Espírito Santo, ele precisa orar e orar muito. E orar muito, porque muitos daqueles que desistiram, eu creio que foi para uma outra religião formada por aqueles que não gostavam de orar, mas continuaram falando de Jesus. Mas ali ficou um grupo que queriam receber poder para fazer a obra de Deus, e eles foram cheios do Espírito Santo. Diz aqui a palavra: foram vistas línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. E aí fala aqui de Jerusalém, estavam as pessoas, enfim, que correram para lá, ficaram espantados. E Pedro então começa uma mensagem no versículo 14. Versículo 14. Ele inicia uma mensagem.
no versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, então ele começa a mensagem aqui no versículo 14, encerra essa mensagem no versículo 36. Versículo 36. É muito versículo para nós ver? 36. Vou falando aqui, vai ficar atento. Então, versículo 36, eu vou estar falando direto, mudando aqui de versículo, tá? Então, versículo 36, ele encerra a mensagem. 36, ele encerra a mensagem. Versículo 37 diz assim: e ouvindo eles isto, o povo que correram para lá, para ver o que estava acontecendo, ouviram a mensagem de Pedro, e creram na mensagem de Pedro, e fizeram uma pergunta a Pedro. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos com os irmãos? Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Onde está essa promessa? Lucas capítulo 24, 44 a seguir. Lucas 24, 44. Nós encontramos a mesma ordem imperativa de Marcos 16, 15 e de Mateus 28, 19. Encontramos ela escrita por Lucas assim: e disse-lhes: são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Veja bem como Lucas faz a descrição, que Jesus disse: honestos, tardios para compreender as escrituras, era visto que acontecesse comigo tudo quanto estava escrito na lei, no profeta e nos salmos, que o Cristo haveria de padecer, ao terceiro dia haveria de ressuscitar entre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Tinha que começar por Jerusalém. Verso 48: e dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós é uma promessa. Lembra que Pedro disse lá: a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aí ele falando da promessa aqui em Lucas, antes deles irem, aqui ele está dando a ordem para eles irem para Jerusalém. E dessas coisas sois vossos testemunhas. A promessa diz respeito a vós, e vocês são prova dessas coisas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E eis que sobre vós de poder. Elevou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi levado ao céu. E, adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, que era o lugar onde Jesus tinha ordenado que eles fossem, e ficassem orando até que do alto eles fossem. E lá então Pedro agora prega e diz: a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor. Então uma pessoa que é salvo, além do batismo em água em nome de Jesus Cristo para perdão do pecado, ela tem a promessa do Espírito Santo.
E se ela não tem o Espírito Santo? Ela não é de Deus. Romanos capítulo 8. Olha que importância. O que isso aqui é para o crente espernear. Isso aqui é para o crente despertar. É para o crente, irmãos, acordar. Porque se ele não acordar, não espernear, ele vai para o inferno. E é aqui que está o mistério. Porque quando a pessoa se põe em oração, se põe em buscar a Deus, ela se enche do Espírito Santo cuida dela. Glória a Jesus. Aonde quer que ela estiver, o Espírito Santo cuida dela. O Espírito Santo não permite que essa pessoa, aleluia, faça algo a ponto de entristecê-lo para ele sair e retirar. Ele fica ali cobrando. E se a pessoa insistir em fazer algo que desagrada a Deus, ele sente a cobrança. Essa pessoa ser cobrada pelo Espírito Santo. Estou entendendo? O Espírito fica ali todo momento cobrando a pessoa fica atribulada. A pessoa fica atribulada e até ela tomar uma posição, porque ela não vai se sentir bem, porque tem alguém ali cuidando dela, que é o Espírito Santo. E leva um tempo. Aí, se a pessoa foi resistindo como Jane e Jambre, resistindo o Espírito Santo nos dias de Moisés, aí o Espírito Santo afasta. Aí o Espírito Santo afasta da pessoa, aí aquilo que a pessoa achava que era pecado antes já não é pecado mais. A pessoa começa a se conformar com o mundo. Como disse Paulo em Romanos capítulo 12, primeiro a seguir: rogo aos irmãos que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? E não se conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós precisamos, assim, esse conjunto de palavras, esse mar de palavras de Bíblia, que é do Gênesis ao Apocalipse, nós precisamos falar, o Espírito Santo vai levando os textos, para a gente entender o que é servir a Deus, o que é fazer a vontade de Deus, para a gente estar bem com Deus. As pessoas estão frias, as pessoas estão geladas, mas a partir do momento que ela está nessa posição, ela deixou de ser igreja de Deus. Jesus via, ela não sobe, porque Jesus vai levar a igreja é pessoa. E essa igreja tem um espírito, pois a igreja é o corpo de Cristo. Há um corpo e um espírito. Isso tudo tanto no literal como igreja, como falando da unidade de Deus, da divindade de Deus. Espiritualmente nós somos o corpo. Agora, vejam bem aqui, Romanos capítulo, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade, ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vejam bem, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então vejam bem que Paulo está dizendo que as pessoas que estão na carne, elas não agradam a Deus. Aí ele está dirigindo aquelas pessoas a quem ele está escrevendo a carta, que é aos Romanos, né, que ele conhecia lá o grupo, né, ele conhecia aqueles irmãos, tinha informação daqueles irmãos, mas vocês não estão na carne. Mas de repente, no meio deles tinha alguns que não estavam ligados ao mundo de tal forma, estavam deixando de Deus. Aí ele diz assim, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Mas veja bem como é que ele conclui aqui o ensinamento. Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Qual é a garantia de que alguém, além de ser batizado em nome de Jesus Cristo, crê de uma forma certa e correta em Jesus? Como é que ela vai ter certeza que ela é salva? Tem pessoas que às vezes perguntam, pastor, eu sou batizado em nome de Jesus, será que eu sou salvo simplesmente por ser batizado em nome de Jesus? Não. Simplesmente pelo fato de ser batizado em nome de Jesus Cristo, não quer dizer que a pessoa é salva. A pessoa pode ser batizada em nome de Jesus Cristo e pode não ser uma salva. Quem está compreendendo, diga amém. Estão entendendo? O que Paulo fala
mostrando a simbologia de Israel com relação à igreja, e Moisés com Cristo, e o mar com as águas na qual nós somos batizados. Vamos lá, Coríntios capítulo 10. Capítulo 10, versículo 16, não falha a memória, não? Acho que é aí mesmo, pera. É aí mesmo, primeiro. Vejam bem, olha aqui a tipologia. Eu sempre falo aqui do que simbolizava Israel e do simbolismo que Deus usava muito, né, com aquele povo para simbolizar na graça. Moisés era um tipo de Cristo, de libertador. Amém? As águas que eles atravessaram é um tipo do batismo. Sai do Egito, atravessa o mar, agora está livre daqueles inimigos. Mas vai ter outros inimigos no deserto. O deserto simboliza o quê? O sofrimento que vem após nós tomarmos a decisão. Vai ter inimigos para impedir-nos de chegar na terra de Canaã, que é uma simbologia também, que é Cristo e os céus. Vamos entender aqui. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então, Paulo está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês ignoram o que aconteceu, porque aquilo era uma tipologia. Ele vai falar isso no texto. Aquilo ficou escrito, por exemplo, para que nós pudéssemos uma mensagem, um ensinamento embasado no que aconteceu com eles. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Está falando daquele povo. Todos comeram uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aquela pedra que surgiu lá no deserto, e na medida que eles iam caminhando, iam movimentando, a pedra ia andando, eles deslocavam, a pedra deslocava junto também. Estava sempre próximo à congregação. Aquela pedra era Cristo, era uma simbologia, era uma pedra, mas aquela pedra simbolizava Cristo. E Moisés, então, quando precisava de água, ele falava com a pedra. Pelo menos a ordem para ele era essa: não era para ele bater na pedra, e sim para falar com a pedra. E ele falava com a pedra, e a pedra jorrava água. Inclusive Moisés não entrou na terra de Canaã, porque o povo atribulou ele de tal forma que ele ficou irado com o povo, foi lá e não falou com a pedra e bateu na pedra. E a pedra era Cristo. É uma luta, irmãos. Quem está compreendendo de amém? É uma luta. Tem um momento que o povo ira a gente, e a gente não bate na pedra, mas dá vontade de bater na cabeça das pessoas, né? Mas assim, pode ver, Moisés não entra porque o povo é tendencioso. Está entendendo? Quem são esse povo? Aqueles que não vão ser salvos. Porque aqueles que não é salvo estão no meio também. Como aqueles que não entraram na terra estavam no meio. Era uma mistura de gente que subiu. E aquelas pessoas que subiram junto com o povo de Israel acabavam tirando os outros de direção a práticas contra a vontade de Deus, o querer de Deus. É um perigo. Por que Deus sempre pediu exclusividade no seu povo? Deus sempre se preocupou com o casamento das mulheres e dos homens. Não é isso? Que eles deveriam subir, destruir todos, não deveriam dar suas filhas a casamento para os homens e nem tomar a filha deles, para que não fosse um laço para eles, por causa dos costumes.
por causa das visões. Estão entendendo? Então Deus sempre se preocupou, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Há uma mistura tão grande de hoje em dia, que aos poucos o Espírito Santo vai afastando, e a pessoa aos poucos vai ligando ao mundo, sem perceber, vai ficando espiritualmente fria. Ela vai, o Espírito afastando, a pessoa vai perdendo a graça para com as coisas de Deus, vai perdendo aquele poder, aquele entusiasmo para com as coisas de Deus. Por isso que muitos estão abrindo igreja e fazendo coisas para atrair as pessoas para viver de uma emoção, mas não quer viver pela realidade do Espírito Santo, que é santidade, a pureza, o orar muito para ter o Espírito Santo, buscar Deus obedecendo as regras, normas. Nós cantamos aqui: a capa impede, as pedras impedem. Tem que tirar a capa, tirar as pedras, para que a gente sinta Deus. Está falando o quê? É ter um compromisso com Deus, é ter um compromisso com o Senhor, e envolver. Às vezes nós precisamos abandonar, irmãos, abandonar pessoas, amigos. Sabia disso? Nós temos as amizades que nós temos, nós precisamos escolher, saber quem nós vamos escolher para ser nosso amigo. Nós precisamos saber quem nós vamos querer para buscar um conselho, para andarmos com essas pessoas. Temos que ter muito cuidado, porque o mundo, ele tende a afastar as pessoas de Deus. Voltando para o texto, mas Deus não se agradou da maior parte deles, mesmo depois deles terem bebido a mesma bebida, amém? Comido a mesma comida, todos estão na mesma palavra. Oh, bênção! Nós estamos na Serra de Jesus, nós estamos na palavra, só isso. Todos estão comendo a mesma palavra que é pregar, todos estão ouvindo a mesma palavra, todos estão bebendo do Espírito, que a palavra de Deus é Espírito e água também. Todos estão vivendo a mesma palavra, como eles também viveram, comeram do mesmo maná e beberam da mesma água espiritual que era Cristo. Mesmo depois de fazer tudo aquilo, não entraram. O que Deus está falando? Porque aqui é Novo Testamento, é graça, é Paulo pregando, mostrando, fazendo uma alusão, né? Que como eles não entraram, muitos após ter sido batizados, participando da palavra, dentro da igreja, também não vai ser salvo. Mesmo depois de ser batizado em Jesus, como aqueles foram batizados em Moisés. Vamos continuar aqui, ó. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E o porquê que aconteceu aquilo lá? Ele vai explicar aqui. E essas coisas foram nos feitas em figura. Vejam bem como Deus usava Israel como tipo, que nós chamamos na escatologia, nós chamamos de tipologia. Era um tipo, Israel era um tipo, porque Israel, a promessa de Deus não é para Israel nação, é para Israel espiritual. Mas Deus tomou aquela nação como exemplo, mostrando que ele tem um povo só. E mesmo ele tendo esse único povo, alguém no meio desse povo, não tendo cuidado, não é o povo dele. É aqueles que desobedeceram a ele, não vai entrar. Porque Deus está mostrando o seguinte: não é por ter um agrupamento que todos quantos estão no agrupamento serão salvos, mas aqueles que praticam o que ouve. Amém? Então diz aqui: e essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Por quê? Depois de ter feito tudo o quanto eles fizeram, saíram, atravessaram o Mar Vermelho, pular, saltar, fazer aquele movimento. Espírito, não, carne. Alegria da carne. Estamos livres,
Agora não precisa de mais de carregar palha, fazer tijolo. Nós estamos livres, achou assim que era um mar de rosa. Agora nós vamos entrar na terra que Deus prometeu, que Moisés disse, e tudo certo. Nem precisa trabalhar mais, porque a terra manar leite e mel, vai manar, vai jorrar, e nós não vamos precisar fazer mais nada. Aí começa sofrimento, começa a murmurar. Eles começaram a murmurar. Depois de dançar, fazer toda aquela festança, veio a sede, as águas que eles levaram. As águas que eles levaram. Acabou. E eles agora estavam com sede. E quando foram encontrar um rio, as águas eram amargas. As águas de mar. E aí começou a murmuração. Porque assim, o crente que não tem o Espírito Santo, ele é murmurador. É assim. Qualquer coisa ele abre a boca para murmurar. E desconfiar de Deus. Mas quando faz um bezerro, uma idolatria, ele senta na igreja, ele pula, mesmo faltando tudo. Faz festa a ponto de fazer o homem de Deus descer lá do monte e dizer o que está acontecendo aí embaixo, meu Deus. Só na presença de Deus que a pessoa não pula e salta. Mas em outras coisas a pessoa sente entusiasmo, força. Assim? Olha as festas que tem por aí. Tem gente que vai se preparar para a festa 2 meses antes. Já comprar tudo parcelado, que às vezes não tem como comprar à vista, mas preparar. Não, mas daqui um dia já tem a festa, então tem que me preparar para aquilo ali. Mas para as coisas de Deus ninguém prepara. É um desprezo. Aí em cima para o céu da boca da onça. O céu para onde? O senhor está morto, destruído, sem Espírito Santo, sem nada. Não tem nenhuma graça para aquele apego às coisas de Deus. Não tem. Como que a pessoa vai ser salva, irmão? Como é que Deus vai levar alguém que não ama Ele para os céus para ter problema? Já tem problema daquele capeta lá. Já tem problema. E agora Deus vai pegar e levar, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, por isso que a Bíblia diz: o Senhor vai levar quem é dele. E nós precisamos entender isso. Outro dia eu estava falando aqui, irmãos, tem pessoas que não percebem a palavra, como Judas não percebeu o que Jesus disse sentar naquela mesa. Quem é? Ninguém sabe quem é, mas ele deu um sinal. Ele disse: aquele que comer do meu bocado vai ser esse. Não é que o camarada foi lá e não percebeu. Se eu tivesse atento para lá, então é aquele que comer. Quando viesse lá dentro, então Jesus tem misericórdia de mim. Eu ouvi o que o Senhor falou, eu não posso, eu não tenho misericórdia. Mas ele pegou só, mandou para dentro. E desde então o diabo já entrou na vida dele. E Jesus disse: o que tem que fazer? Faça logo. Porque ele foi chamado para o meio exatamente para cumprir aquilo. E tem pessoas, irmãos, que infelizmente às vezes vêm para o nosso meio para cumprir alguma coisa também. Sabia disso? E a gente tem que ter pregar e não tem que fazer mais nada, porque nós não sabemos quem. Mas as pessoas, mas quem? A gente não sabe quem. Eu sempre falo assim, mas eu fico de olho no que está acontecendo no meio da igreja. As coisas estão acontecendo, eu fico de olho, sabe? Meu Deus. Porque aqueles que ouvem a palavra e não percebem, era um perigo, um sintoma. Isso é o primeiro sintoma: ouvir a palavra e não perceber, e agir totalmente fora daquilo que a pessoa ouviu. Ela não percebe a palavra. Estou entendendo? Um sintoma. Mas vejam bem, quando a pessoa se quer pedir misericórdia, pode ver que pessoas lá também que eram de Deus, como Pedro, o diabo queria se andar com ele. Não queria? E Jesus revelou para ele: ó Pedro, o Satanás queria se tratar com você, eu não permiti. Mas Pedro era alguém que sempre estava ali pedindo misericórdia, se humilhando para Deus. Senhor, ele estava ali. E tem aquelas pessoas que não se humilham para Deus, não se humilham para o Senhor, simplesmente ela mantém a posição dela e se levanta ainda contra Deus e contra tudo aquilo que se chama Deus. É um perigo. São sintomas de alguém, irmãos, que não é salvo. E a gente precisa ter cuidado de nós mesmos. Quem está compreendendo de um amém? O salvo se preocupa, ele chora, ele fica angustiado, porque ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer fazer a vontade do Senhor. E quando alguma coisa acontece pela fraqueza humana mesmo, a pessoa chora, a pessoa se humilha para o Senhor, ela ouve
ouve palavras, aleluia, do Senhor, e ela fica ali, Senhor, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, porque ela quer. Ela quer. Agora, aquela pessoa que não é um salvo, primeira coisa, ela se levanta contra. Não é isso? Se levanta contra Deus, contra tudo aquilo que se chama Deus, com todo o ensinamento de Deus. Ela vai tomando o seu rumo. E a gente precisa ter muito cuidado. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Eles queriam só festa. Estão entendendo? Eles não queriam buscar Deus, adorar Deus. Por isso que Deus até estabeleceu lá no mandamento, o sábado simbolizava Cristo. Mas era literalmente um dia, naquele tempo era um dia, mas tudo é figura. Nós estamos lendo aqui sobre figura, aquilo era figura. A lei de Deus, né? A lei de Deus se cumpre em Cristo. Então aquele sábado, o descanso nosso é em Cristo, a nossa alma, se ela está em Cristo, então ela vai cumprir a lei de Deus. Se nós estamos em Cristo, nós vamos cumprir a lei de Deus. Então Jesus é o nosso descanso. Nós precisamos descansar nele. Mas quem está em Cristo? Simbolicamente, o batismo nos une a Cristo. Simbolicamente, também é uma simbologia. Mas nem todos, aleluia, que se batizou, realmente estão unidos a Cristo. Porque nós estamos unidos a Ele pelas juntas e ligaduras. Pelo corpo bem ajustado. Fala do tempo, vai crescendo para o tempo santo no Senhor, bem ajustado. Então o construtor, ele faz o quê? Com os tijolos, com o material que ele usa para construir uma casa. Ele é prumo, linha e prumo. É isso? Alicerce bem feito. O alicerce é de primeira, porque é Cristo. Paulo fala sobre isso no livro de Coríntios capítulo 3. Eu, como sábio construtor, lancei um fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja bem, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar um fundamento além daquele que foi de apóstolo, que é Jesus Cristo. Mas sobre esse fundamento, que é Jesus, alguém edifica uma casa, ele começa a falar da palha, do feno, da madeira, do ouro, da prata, isso, mas aquilo outro. A casa vai ser provada como que pelo fogo, luta, prova e tribulação. Deus prova as pessoas para ver qual o material que elas estão usando para construir em cima desse alicerce. O alicerce é Cristo. E graças a Deus nós temos esse alicerce aqui na Seara de Jesus Cristo. Cristo é o alicerce único que Paulo lançou. Ele disse: ninguém pode colocar outro. E nós não colocamos outro, porque nós seguimos a orientação. Mas também ele orientou que além de estar edificado em cima desse alicerce, precisa saber que material está sendo usado. Porque o fogo vem, o fogo que é luta, é prova, é tribulação. E se a pessoa sofrer detrimento, se ele se queimar, ele vai sofrer detrimento. Todavia poderá acessar como que pelo fogo vai ficar para a grande tribulação. Mas poderia já ser livre da grande tribulação, subindo no arrebatamento da igreja, mas vai ficar. Poderá, não quer dizer que vai ser. Porque se uma pessoa não tem o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo hoje que é oferecido por Jesus Cristo, é só buscar. As pessoas não querem buscar de graça, certo? De graça. O que ela tem que fazer? Buscar. O Senhor disse: não, está aqui, tenho aqui para dar. Custa quanto que custa? Nada. Só que você tem que buscar. Esse buscar aqui é oração. Buscar eles e me encontrareis. No Espírito, Deus do Espírito. Quando, Senhor, quando me buscar de todo, que as pessoas não buscam o Senhor de todo o coração, por isso que não encontram. O coração está dividido, entendeu? O coração está dividido, o mundo, as coisas da vida, pessoas que às vezes priorizam as coisas da vida do que a Deus. Eu estava comentando com a Nadissa, nós estamos conversando as coisas de Deus, as coisas do Senhor. Eu disse: como pode? As pessoas se preparam para tudo nessa vida, para um casamento, se prepara para uma festa, se prepara para tudo. Mas nós temos 2 dias de culto na semana. Mas tem
tem pessoas que elas pegam ônibus e vão trabalhar longe. A gente até reconhece que é cansativo e se olhar para o corpo, para a carne, a pessoa não vem para a casa de Deus porque a carne não quer servir a Deus mesmo. Não quer mesmo, nós andar na carne, não querer o quê? Quem vai pensa que carne quer buscar Deus? Que não, é normal. Por isso que Paulo diz, não andeis na carne, não cumpre o desejo da carne. Porque se não for cumprir o desejo da carne, nós vamos escolher vir para um lugar como esse aqui? Não. Até poderia vir e sentir se essa aqui é uma coisa para a emoção da carne também, que a carne, ela quer enganar. Não, tem muita gente sentindo bem as coisas, um movimento por aí. Mas vamos ter a palavra viva, os ensinamentos vivos de Cristo. A carne diz, não, eu tenho que ouvir, tem raciocínio. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orar bastante para ser cheio do Espírito Santo. Aí é gostoso. Como eu gosto disso, irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que ora, que busca Deus, que tem compromisso com Deus, com oração, busca Deus, cheio do Espírito Santo. O culto, aquele culto, de repente, no momento do louvor, no momento da adoração, ali, no momento da palavra, aquele momento que a pessoa tem que segurar. A pessoa tem que segurar para ela, mas dá vontade de explodir às vezes, até mais a pessoa, porque o espírito do profeta sujeito ao profeta, a pessoa tem que segurar para não soltar, mas o Espírito Santo está agindo ali, e se a pessoa não tiver o domínio, o controle e o ensinamento, ela vai glorificar, estourar no meio do momento da palavra também, mas naquele momento que ela pode fazer isso, aquele culto cheio do Espírito Santo, pega fogo, a pessoa fala língua, e Deus tomando, tá coisa outra, aquela coisa gostosa, porque a pessoa está cheia do Espírito Santo. Mas é uma pessoa de oração, porque uma pessoa que não ora e começa com coisa, eu fico desconfiado, porque tem muita gente que fala em língua por emoções, tem muitas pessoas que profetizam por emoções, mas são pessoas que não é de oração, não gostam de orar, não sentem prazer na oração. O Espírito Santo, irmãos, ele é oferecido de graça por Deus. Nós temos que buscar, aquele que busca encontra. Por isso nós temos que buscar ser cheio do Espírito Santo e deixar Deus fluir, deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir, mas ter uma vida de oração. A importância da oração, falta ainda 7 minutinhos, vamos rapidinho aí, para nós ver como eles priorizavam. Então nós entramos falando do Espírito Santo e entramos em algumas coisas para mostrar que não é pelo fato de todos ser batizados em Jesus que é salvo. E se não for batizado em Jesus, aí que não é mesmo. Então é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, aí a gente fica de olho, né? Porque já saiu do Egito, está no deserto. É todos que vão entrar? Não, só 2 entrou. E os filhos daqueles saíram entraram também. Mas dos que saíram, só 2: Josué e Caleb. A Bíblia diz que neles houve um outro Espírito. O Espírito de fé. O Espírito de Deus que fazia com que eles passavam a mensagem, eles acreditavam e passavam a mensagem. Então somente vamos obedecer a Deus. E se Deus se agradar de nós, essa é a mensagem deles. Então Deus nos colocará na terra e vamos destruir aquele povo, vamos possuir a terra que Deus prometeu com juramento. Veja bem a mensagem. Vamos obedecer a Deus, porque Deus tem que agradar de nós. Não é de qualquer jeito, mas de qualquer forma. Voltando aqui, voltando para Atos, vamos falar assim em nome de Jesus. Voltando para Atos. Amanhã é um domingo. Mantém pessoas. Tem pessoas, irmãos, que Jesus amado, eu fico até preocupado se a pessoa está doente ou não, tá? Porque a gente fica preocupado. Que depois nós abrimos a igreja aqui, teve na igreja aqui 1 vez, 2 vezes. E as pessoas estão na igreja, sabe que são pessoas que estão na igreja, mas não vêm. Não sente prazer de cultuar a Deus. Está envolvido com o que essas pessoas, meu Deus do céu? Ah, mas longe, é muito longe. Não. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja. Então as pessoas longe, a gente tem um desconto. Os irmãos que moram longe, a gente tem um desconto. Mas as pessoas que daqui de perto da região não tem desconto. O que impede? Mas quem que não está cansado? A pessoa trabalha, lógico, ela vai cansar. E se nós
fizer uma vontade da nossa carne, a gente vai vir mesmo. Mas quem está no Espírito, irmãos, é diferente. Quem está compreendendo, diga amém. Eu louvo a Deus pela vida de muitas pessoas que têm compromisso com Deus. A gente às vezes cita nome, mas não há na questão de citar nome, né? Porque quem faz para Deus também, faz para receber galardão de Deus, né? Mas pessoas que têm compromisso com Deus, mas tem pessoas que simplesmente deixam ser levado pelo cansaço de uma carne que não quer buscar Deus mesmo, que não quer servir a Deus mesmo, e aí vai ficando fraco espiritualmente. E geralmente as pessoas que ficam fracas, elas começam a jogar culpa em cima de alguma coisa. Não? Pode ver, as pessoas bem espiritualmente elas vão orar para Deus, mas as pessoas que não começam a justificar a sua fraqueza. Então nós voltando aqui em Atos, nós já lemos 2, Atos capítulo, que vem 4, Atos capítulo 4, versículo 16. Uma coisa interessante, eu vejo da minha mente dizendo que havemos de fazer a esses homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçando-os para que não fale mais neste nome a homem algum, e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, louvaram a Deus e disseram: Senhor, agora já a oração, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele está, que disseste pela boca de Davi teu servo. Que eles estão orando, eu relato um pouco da oração deles. Porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque é verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungisses se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilato com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Agora os irmãos vejam bem, eles ameaçados, soltos com a ordem para não falar, para parar com aquilo, era muita luta, prova e tribulação. Eles foram para casa, foram procurar os irmãos para contar o que tinha acontecido. Sabe por quê? Não era frouxos, irmãos, era um crente cheio do Espírito Santo, era um crente cheio da graça de Deus. Eles foram contar tudo o que tinha acontecido, e agora eles ficam alegres e começam a orar: Senhor, enquanto isso acontece, estende as tuas mãos, e vai orando, e o lugar estremeceu, porque era um crente de oração,
Eram crentes verdadeiros, não se abalavam por perseguição, por luta, por prova, não. Eram crentes que alguém profetizava o ser de Deus. Se você subir lá, eles vão te apedrejar. Eles diziam, eu vou em encontro da morte. Não era mimimi, não. Não era aqueles crentinhos, não. Era crente cheio do Espírito Santo. Porque qualquer crente, irmão, ele pode ser forte, tanto que for. Se não tem o Espírito Santo, ele é um coitado. Mas ele pode ser franzinho. Franzinho. Mas se ele for cheio do Espírito Santo, ele tem força, ele tem poder, ele é temido pelos demônios, porque ele está cheio do Espírito Santo. O que eu estou falando com isso? A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Mas para que ela seja cheia do Espírito Santo, ela precisa o quê? De orar, irmãos. Eu estava falando, eu estou com o propósito de me trancar nesse quarto aqui. Eu estou com o propósito de me trancar nesse quarto aqui, em umas situações que eu tenho falado, meu Deus, como que entra umas situações difíceis para a gente sair, umas coisas que a gente tem que ver, uns negócios que a gente tem que ver aí, falando de financeiro. Falei financeiro, e eu quero me trancar para ver o que Deus quer. Porque a gente faz um apelo assim, unanimemente, a igreja tem que se unir para buscar, mas cadê? Cadê essa união? Cadê essa busca? Quer dizer, tanto faz como fez. São poucos aqueles que têm um compromisso, aqueles que têm, tá ali, estão juntos, são poucos. Mas não é porque as pessoas não querem, não é contra a palavra, não, elas creem na palavra, só que espiritualmente estão frias. Não estão nem aí com o que vai acontecer, está compreendendo? Sim, comprando o propósito de Deus. O que é isso, irmãos? Será que uma pessoa dessa é salva? Será que ama a Deus? Pode dizer que eu amo a Deus? Eu amo as coisas de Deus? Eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida? Será que coloca mesmo? Isso não é verdade. As atitudes, as obras, os feitos não provam o que muitas vezes as pessoas dizem. E nós precisamos buscar. Porque Atos capítulo 8, 16, eu não vou nem ler, mas se você quiser pôr lá, nós estamos em segundo horário, mas lá diz, os irmãos conhecem o texto. A Bíblia diz que quando Filipe chega na cidade de Samaria e pregava acerca do reino de Deus no nome de Jesus Cristo, batizava tanto homens quanto mulheres, Pedro e João, quando estavam em Jerusalém, quando souberam que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá. Eles foram para lá para orar para que eles também recebessem o Espírito Santo. Porque só nenhum deles ainda tinha recebido o Espírito Santo, mas somente tinha sido batizado em nome de Jesus Cristo. Versículo 16 fala isso. A necessidade da lei do batismo de Jesus ser batizado com o Espírito Santo, provando aqui que quem tem o Espírito de Cristo não é dele, e que tem o Espírito Santo de Deus não é fraco, ele é forte, ele vence, porque não é ele, é Deus que vencerá por ele. É como Davi não era como os outros, tinha o preparo dos outros, ao ponto de ele pegar as armaduras de Saul e não conseguia andar com ela, muito menos com a espada que Saul deu para ele, que era a melhor espada, que era do rei. Mas ele tinha algo que Saul não tinha, nenhum dos outros tinha: o Espírito de Deus. A força com que foi a pedra foi impulsionada pelo Espírito Santo. Por isso que o gigante caiu. Então nós precisamos entender, mas não nos discursos. Nós precisamos de buscar o Espírito Santo, buscar a Deus, ter propósito. Começa 5, 6, 7, 8 pessoas para lá, deixar tudo. Se alguém não quer, deixe essas pessoas para lá. Mas nós precisamos buscar, cada um busca se salvar a sua alma, porque tem coisa que acontece para impedir a nossa salvação. Estão entendendo? E fica ali aquela coisinha, aquela coisa, irmãos, lá nos céus. Porque eu tenho uma coisa comigo, um tocante a tudo e a todos, parente, ninguém vai salvar ninguém. Meus parentes, se quiserem, têm que vir, buscar, se humilhar, ouvir a palavra e se curvar para ela. Não sinto prazer, muitas vezes, em estar ali, porque eles não têm nada para me oferecer. E se a pessoa olhar para a parente, às vezes ela fica. Ela não faz aquilo que ela tem que fazer, aquilo que Deus tem para ela fazer, porque ela fica ligada àquelas pessoas com que nada é com nada. Ninguém, pai não salva filho, filho não salva pai. Só a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Salvação individual. Nós devemos ir anunciando e falando, orientando essas pessoas, mas fazendo aquilo que é para nós fazer. Então, a
aqui. Nenhum desses tinha o Espírito Santo, mas era batizado como Jesus. Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, ele encontra ali cristãos também falando em Jesus. A primeira coisa que ele queria saber, se eles já tinham recebido o Espírito Santo quando eles creram. E eles não tinham entendimento. E Paulo então disse mais para lá, não era nenhum dos nossos. Por isso que ele foi pelo batismo, para ver como eles tinham sido batizados. E pelo batismo ele descobriu que não foi nenhum dos deles, aqueles que é de Jesus, porque a promessa Jesus fez depois da ressurreição aos seus. Não é que nós vemos em Lucas? Aos seus, depois que ele ressuscitou, aos seus a promessa do Espírito Santo. Então a pessoa se batizava em nome de Jesus para receber perdão do pecado. E aí eles oravam para que elas também, e com elas, para que elas recebessem também o Espírito Santo. E em Efésios também, todos foram, versículo 6 diz, né? Atos 19, versículo 6. No 5 eles são batizados em nome de Jesus novamente. E no 6 Paulo impõe as mãos sobre eles. E o Espírito Santo vem sobre eles. Cornélio, por exemplo, o Espírito Santo vem antes de ser batizado. E ele perguntou, pode porventura recusar as águas como nós também recebemos o Espírito Santo? Para você. Aí ele foi batizado em nome de Jesus depois. Veja a presença do Espírito Santo na vida de todos os salvos que está sendo batizados em nome de Jesus. Porque é uma promessa. Quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Que pode ser batizado em nome de Jesus, mas pode não ser salvo como aqueles que foram batizados de Moisés nas nuvens e nas águas. E comeram não é comido, beberam não é bebida espiritual e não entraram, porque começaram a fazer algumas coisas que Paulo disse aqui. Enquanto nós vemos, não seja isso, não seja aquilo, não seja aquilo outro, o povo parou para folgar, o povo não queria nada por nada, queria festa carnal, está diante de bezerro de adoração, está compreendendo? De idolatria. Eles sentiam prazer nessas coisas, eles sentiam amar mais a criatura do que a Deus. E é essa tendência, ela está na vida do ser humano. Quem está compreendendo, irmão? E nós precisamos, irmãos, orar a Deus, pedir a Deus. E se quiser ser nossos inimigos, vai ser, mas nós não seremos inimigos de Deus. É melhor sermos amigos de Deus, porque nos momentos mais difíceis você vai orar e Deus vai te ouvir e vai te responder. E se nós não formos amigos de Deus, fizer como o povo de Israel, queriam ser amigo do Egito e não amigo de Deus, achando que o Egito poderia livrar eles nos momentos difíceis, pois Deus disse, o mal que vocês estão temendo vai pegar vocês no Egito. Eles tinham tempo para se arrepender, mas não se arrependeram. E quando tentaram buscar a palavra de Deus, não encontraram mais, porque já era tarde demais. Então nós precisamos ter muito cuidado. Deixa eu colocar em pé, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E busque a Deus. Não ouça a palavra, guarde essa palavra. Eu quero pedir aqui que os irmãos entrem em contato. Você que tem contato com os irmãos, orienta os irmãos. Amém? Orienta os irmãos, liga para o irmão, desperta. A Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros. Hoje poderia estar lotado aqui, igreja, mas tem poucas pessoas. Mas são vocês que Deus preparou que viessem, porque você tem compromisso com Deus. E continue, e vamos exortar os demais irmãos e mostrar que precisamos de lutar contra nós mesmos. A nossa carne não quer nada com nada, e muitas vezes ela quer justificar por alguma coisa. Mas se nós fizermos isso com o nosso patrão, nós não vamos conseguir justificar. Ele vai nos mandar embora. E Deus, irmãos, é aquele que é maior que o nosso patrão. Deus é maior que tudo e todos. Quem está compreendendo, de momento? Então, nesses dias, aqueles que podem, tem pessoas que impossibilitaram de sabermos isso, porque às vezes o compromisso delas, que elas têm, até mesmo no trabalho, não permite que elas não podem estar aqui. Como tem pessoas que eu não vou aqui dizer nome, né? Mas quando não estão, a gente sabe que tem uma justificativa. A gente não se preocupa, porque a gente sabe que tem uma justificativa. Agora tem pessoas simplesmente deixa Deus, abandona Deus, porque estão fracas espiritualmente. E o que nós precisamos de orientar elas, se elas não têm o Espírito Santo, elas não poderão se salvar. E para ter o Espírito Santo tem que buscar. Então tem que te humilhar e buscar muito. Vamos então, neste momento, aleluia, agradecer a Deus, aleluia.